Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, podcast que fala de assuntos relacionados à saúde, esporte, educação. Nós estamos aqui num momento especial dentro do maior congresso de odontologia da América Latina, o CIOSP 2025, e a gente está muito feliz pela oportunidade, né, Maurício? Isso, é muito bacana estar aqui vinculado a empresas de renome internacional, com professores, né, de renome internacional aqui nós conversando, trocando algumas ideias a respeito aí do seu conhecimento, do seu trabalho, né, sua expertise aí no assunto. A gente quer agradecer ao Grupo Envista pelo espaço, por ter desenvolvido aqui um lugar muito legal para a gente poder trazer o nosso podcast, falar um pouquinho com os professores aqui. E hoje a gente está, graças a Deus, conversando com um amigo, um grande amigo, o professor Francisco Todescan. A gente está muito feliz por o senhor estar aqui conversando conosco. Obrigado. Né? E é uma honra poder trazer um professor no nome do professor Todescan, né, com toda a experiência que ele tem e com essa simpatia de sempre, né? A gente fica muito contente, né, de falar. A gente tem alguns assuntos para conversar e a gente sabe que esse ano, professor, o senhor, agora no final do passado, na verdade, lançou um livro, né, que é fantástico, né? Eu não falo porque eu escrevi um capítulo, mas porque o resto do livro... Também. Não, os outros capítulos estão fantásticos, né? E a gente queria que o senhor contasse como é que surgiu a história de escrever o livro, né? E de que ele fala, né? Quem está envolvido nisso aí, a gente está bem... Eu achei muito legal a ideia desde o começo e o resultado ficou muito legal. Podia falar um pouquinho sobre o livro para nós? Claro. Bom, é uma honra minha estar aqui, lógico, para mim. E, na verdade, esse projeto a gente já tem um certo tempo. Nós temos... eu tenho um curso que eu fui coordenador da especialização de implante na Fundecto 28 anos. E dentro da nossa turma nós tínhamos um grupo que a gente começou a trabalhar juntos, que é o Marcos Hayashi, o Luiz Roberto Juin, o Eduardo Archer e o Nilson Galdiano. E nós começamos, sempre a gente estava conversando, etc., e nós começamos a entrar nessa parte digital, que naquele momento era muito novo. Na verdade, esse livro, a maior parte dele, eu escrevi durante a pandemia, naqueles 15 dias que a gente tinha que ficar em casa. Não podia, foi a única vez que eu fiquei fechado, quando foi obrigatório ficar fechado. E aí, fui desenhando os capítulos, a gente foi escrever, depois fomos agregando tudo que nós achamos que era pertinente. Por várias razões. Uma delas é que mudou o aluno. O mundo mudou. Mudou o aluno, mudou a odontologia, e era impossível, e não foi de agora, essa mudança já veio faz tempo, que a gente já teve o processo há muito tempo atrás, nós já fazemos cirurgia guiada, planejada digitalmente, desde 2007, quando entrou lá o Nobel Guide. E depois só foi melhorando, foram melhorando pouca radiação das tomografias, a capacidade dos softwares de planejar tudo, começaram a vir as guiadas, que a gente fazia o guia aí. Bom, na época do Nobel Guide a gente fazia a prótese antes da cirurgia, que era muito mais ousado, que era aquele pragmatismo americano de fazer muito rápido. Então o que a gente levava 9 meses para fazer, de repente nós começamos a fazer em 1 hora. Você fazia a cirurgia, pronto, está pronto, provisória pelo menos. É uma coisa impressionante, nós ficamos impressionados. Daí começamos a entrar nesse negócio digital e a coisa acompanha muito rápido. Tanto é que nós já éramos digitais e não sabíamos, porque os laboratórios, você já é digital há muito antes que a gente. Ninguém, mesmo há anos, há 4, 5 anos, quanto tempo você tem um laboratório digital? Nosso laboratório tem 5 anos, fez no ano passado. Você já tem 5 anos. Quando nós ainda moldávamos, porque a gente já tem, eu tenho já quase 3 anos a cirurgia navegada. Então quando a gente moldava, vocês já entravam no laboratório e virava digital. E essa mudança veio rápida demais, que é uma demanda muito rápida, e a gente foi entrando rápido. Junto com isso, chegou a navegada, e com isso agregando os novos softwares. E você conversa com o aluno, o mundo está na mão do celular. Eles não têm o que a gente tinha de pegar o livro, pegar o papel. É tudo informação muito rápida. Dinâmica, né? A informação muda muito rápido. Tanto que publicar um trabalho hoje é uma coisa meio
Você demora tanto no processo, na burocracia, quando você vai publicar, já saiu várias coisas. Isso é bom. Então nós entrando nessa linha, a gente falou, vamos escrever, vamos pegar aqui rápido, vamos mandar o pau, vamos fazer esse livro. E foi o que aconteceu. Então fizemos o livro, foi super legal. Eu acho que assim, nós fizemos para conversar com os alunos, até para que eles entendessem o processo. Porque não é só você entrar no mundo digital, você tem que saber a nomenclatura, o que significa, o que é STL, o que é a malha digital, o que é o DICOM, o que é... Senão você não sabe, e o dentista precisa saber. Então você tem uma técnica convencional que foi desenvolvida durante 50 anos versus alguma coisa que entrou no nosso mundo há 4 anos. Então, para o dentista fazer essa mudança, a gente faz o que não se ensina na escola. O que vocês fazem, eles não vão aprender na escola. E o livro é focado em implantodontia? O livro se chama Implantodontia Digital, porque o planejamento, já desde o planejamento até terminar, é tudo digital. Agora é tudo digital. A gente publicou um trabalho há uns anos atrás de um fluxo. Se a gente for levar ferro e fogo, tem fases não digitais, óbvio. Mas a gente publicou um trabalho que é todo digital, um fluxo, todo paciente que tem prótese, uma dentadura. Esse paciente é possível você sair do planejamento e entregar a prótese só no processo digital. E professor, quantos anos de implantodontia, quantas mudanças vieram, o que o digital hoje é dentro da tua rotina clínica? Bom, não ter digital. Não existe não ter digital. Mesmo que eu não vá usar cirurgia navegada, não vá usar cirurgia guiada, o planejamento sempre é digital. Então, no mínimo, ele é digital. E é o que a gente sempre falou, por exemplo, porque quando você faz o planejamento primeiro num software, seja ele qual for, você está com a anatomia do paciente na sua cabeça. E o mais importante para quem faz implante é o implante na posição certa. Nós temos um capítulo lá de posição 3D do implante, porque tudo isso se reflete no final em você colocar o implante no lugar certo. Na melhor posição. Para você colocar o implante no lugar certo, você tem que saber aonde vai ser a futura prótese, que tamanho vai ter o dente, que posição ele vai estar, que largura ele tem. É o único jeito de acertar. E é o único jeito de você ter longevidade no seu tratamento. Quando você faz isso, você também vai ver se precisa de enxerto, se não precisa. Claro, com experiência. Você acha que a gente precisa de digital para tirar um dente e fazer um implante? Depois de fazer isso por 35 anos? Acho que não precisa. Mas você tem que ter a humildade de entender que fica melhor. Ninguém sabe tudo. A gente tem que se aprender. Quanto mais você estuda, quanto mais você utiliza todas as ferramentas que você tiver, melhor vai ficar. É impressionante a gente ver o resultado, às vezes, de um protocolo feito com planejamento digital e utilizado um guia, e a gente acha que sabe, não, eu vou abrir e vou fazer. A gente está acostumado a fazer sem uma guia digital, né? Claro. E aí, quando a gente vai fazer a prótese final e a gente vê o resultado, fala, não, mas fica melhor. Uma coisa que eu queria falar do livro que a gente estava, que o senhor falou, a gente tem informação na palma da mão, a informação está aí para todo mundo ter. Mas um livro físico, que nem é o livro que foi publicado, eu acho que ele vira uma referência, um marco, dali que nós vamos partir para continuar com esses conhecimentos que são diários, que a gente vai procurar, mas a gente tem lá uma pedra, uma base. Ele vai ser uma referência para a gente continuar aprendendo, continuar os nossos estudos, né? É o nosso alfarrábio ali. Então, vamos lá no nosso livro, está tudo escrito ali. Então eu acho que são bases. Existem vários livros que são referências que a gente tem que voltar de vez em quando e dar uma olhada. Sem dúvida. Né? Para a gente ver na base o que é importante. Então eu acho que o livro serve nesse sentido. Eu acho que vai servir como base para nós continuar estudando e aprendendo. A ideia é justamente essa, é botar uma base digital para os procedimentos que tem uma base biológica. Isso. Então o que acontece? Porque não mudou, a anamnese não mudou, o paciente não mudou, a biologia não mudou, nada mudou. Mas você está vendo através de uma ferramenta digital até onde você pode chegar. E só quem não faz, não sabe ou não errou, porque você tem que errar para acertar, para chegar lá. Não sabe o nível de precisão que tem os procedimentos digitais. Só dá erro ou impostos por nós, que é o que você vê de avião e helicóptero caindo aí. A grande maioria é erro do ser humano. Então, assim, só dá erro quando a gente não
põe a referência correta, ou quando você não consegue ter a referência, porque tem limitações. Você não consegue escanear a mucosa móvel. Você não consegue escanear onde tem saliva e tem fluido que mexe. Então são coisas que você tem que saber até onde ir. E isso, desde que você entenda o que é o procedimento, você vai ter outras coisas para resolver isso. Mas a parte digital, inegavelmente, agregou precisão, segurança e resultado para nós. Tenha dúvida. O senhor é uma pessoa de vanguarda dentro da área digital. Obrigado. Sabe de todo o envolvimento que você tem. Eu queria que falasse um pouquinho da cirurgia navegada, que eu sei que é uma cirurgia um pouco diferente da usual e quais os diferenciais. Eu vou te falar aonde eu comecei com isso. Fui num congresso desses aí da Nobel, me lembro de Fênix, aí o cara apresentou em 2005, acho que foi, a Nobel Guide. Quando eu ouvi o cara falando, eu falei, não é possível, não dá para não ter isso. Acho que era o X-Guide na época. Não, era o Nobel Guide. Nobel Guide. 2005. 2005. Isso. Nobel Guide. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível, não dá para não ter. Custava uma fortuna, comprei, paguei, era difícil, não vai. Porque tudo que a gente faz, você não tem que falar assim, vou comprar, não é aquele investimento, vou comprar aqui, vou receber ali, vou cobrar mais caro. Não tem essa. Você tem que investir na sua formação e nas coisas que trazem benefício para o paciente no resultado final. Claro, se agrega segurança para mim, vai agregar para o paciente. Se agrega conforto, o resultado final melhor, tudo vai terminar assim. Então, quando eu vi isso, eu falei, tem que ser. E o X-Guide, o Nobel Clinician, todas essas são continuações de um processo de digitalização. É uma evolução. Agora, ultimamente, veio um pouco mais fundo, porque todas essas informações começaram a vir para o dentista. Então, a gente já perdeu muito tempo fazendo planejamento digital, até você aprender. Tem que investir tempo. Fim de semana, ficava assim. Falei a mesma coisa que meus filhos ficam jogando de videogame, eu fico aqui jogando, entendeu? Porque você tem que demora no começo. Você tem que, vou entrar ou preciso baixar os arquivos da Icon. E o computador não era tão bom, leva 10 minutos, ficar lá esperando. A internet não tá boa, caiu a luz. É assim. Aí você saber o que é arquivo, o que é STL, não sei o que é PLY, o que é isso. Aí você vai, né? Como tudo. Então daí veio essa história de entrar no digital. E quando você começa a ver resultado, começa a ver, é outro mundo. É outro mundo. Agora, ninguém deixou de saber quem é o paciente, por que ele está recebendo aquilo, para que serve, fazer anamnese, a parte biológica, a parte básica, que eu vejo hoje deficiência nos alunos. Precisava ter um pouco mais de base biológica. O cara chega lá meio cru, fazer anamnese, tem que fazer periodontia, você tem que fazer sonda, tem que examinar o paciente, tem que saber o que é oclusão, você tem que saber, é muito difícil, tem muita coisa para agregar. A ferramenta digital traz isso para você na mão. No software, vai lá, bate o carboninho para você, vai lá, olha, você vai lá, não bate sempre, não bate, não, o quê? Tá, se o paciente mordeu errado, não vai bater. Se você manipulou, levou o paciente, ou então, quando você foi fazer o DICOM, a prótese mexeu no laboratório na hora de fazer a tomografia. Você vai colocar o implante no lugar errado. Mas não é porque você errou. Porque o planejamento digital é matemático. Mas é porque a referência, que era a prótese, estava fora do lugar na hora da tomada da tomografia. Quando eu comecei no Nobel Guide, eu ia com o paciente no Fleury fazer a tomografia, porque ninguém sabia o que era. Só tinha uma máquina, imagina São Paulo, só o Fleury tinha, e era aquele tomógrafo que pega do ar até aqui, até o ar até aqui, 500 mil rádios de radiação. O iCat, acho que era na época. Era iCat. Mas era, sabe, que você vê vaso, vê olho, então assim, era muita radiação. E a gente tinha que ter certeza que a prótese estava no lugar. Ia lá, ficava olhando, o técnico sabia o que era, enfim, e era legal. Agora... Tem coisas que evoluíram, né? Se a gente vai pensar, né? O senhor falou um pouquinho da base, né? Que os alunos hoje vêm sem base. Eu sempre falo que a coisa mais difícil na odontologia é ser dentista. Eu sempre penso isso.
ser dentista é a coisa mais difícil na odontologia. Você tem toda a razão. Então, o cara se tornar um especialista é um passo fácil, simples, claro, para você ser especialista. Mas antes do cara ser especialista, ele precisa ser dentista. Eu demorei na minha vida, eu sempre falo, 10 anos para me sentir dentista. Dentista é o cara que sabe planejar, que é o cara que sabe que um dente tem que tratar o canal, não precisa fazer, mas o que tem que raspar os dentes. Exatamente. Então, esse cara ele precisa diagnosticar o caso para poder planejar uma cirurgia guiada nesse segundo momento, né? E falando de tecnologia, com o tempo elas foram evoluindo. Se o senhor fala lá quando o Nobel Guide chegou, né, que a gente via, o Maurício tem a gente tem, imagina, na época que o Nobel Guide chegou aqui no Brasil, o celular que se tinha era aquele Motorola exato. Então, se nós vamos contextualizar os computadores que a gente tinha, por que naquela época ele não evoluiu de lá para cá? Por que na cirurgia guiada aconteceu, parou, voltou? Não é que parou, é que a tecnologia ela melhorou. A gente depende dessa tecnologia. Hoje no meu computador, naquela época eu acho que a memória e a placa de vídeo que tem no meu computador só tinha lá na NASA, em 80, 90, naquela época. Quando eu comprei o Nobel Guide, eu tive que comprar um computador, o único que tinha placa NVIDIA era a Dell. Hoje você tem qualquer marca que tem a placa para game, que é... Entendeu? E é um dos investimentos caros, é uma das barreiras que a gente tem para o ensino. O aluno tem que comprar um computador que custa uma fortuna. Então, assim, agora, hoje você pega computadores menores, mais rápidos, que ele resolve a parada. Mas naquela época não tinha, você tinha que escolher, e era caro. Eu lembro que eu fiz especialização de implante no meu curso lá na PUC do Rio Grande do Sul, fiz 2 casos de Nobel Guide para planejar, ia para a Europa, voltava, fazia toda uma prótese reversa, depois tinha que mandar tudo para lá, eles já verificar, e foi uma experiência muito bacana. Hoje a gente vê que tem uma evolução, tem o X-Guide, né? Então, eu queria falar, de repente, um pouquinho dessa questão, assim, dessa diferença do Nobel Guide para o X-Guide, o que teve essa diferença? Eu cheguei a esperar 2 meses para chegar um guia. Primeiro era Atlanta, não me lembro, depois... Primeiro era a Suécia, depois era Atlanta, ou era em Houston, não me lembro. Aí vinha... Imagina, hoje tem impressoras no consultório. No consultório. Imagina. Outra coisa, e a qualidade da resina, tudo isso. Mas a evolução, a mudança, eu acho que basicamente é a rapidez. E a disseminação desse conhecimento para outros tipos de... Entendeu? Então, se eu pego o programa hoje, você pode usar o programa para você fazer o DTX, por exemplo. Você pode usar para Mac, você pode usar para qualquer computador. Então, você acaba tendo facilidades nisso. O Nobel Guide, o X-Guide, eu não sei se é mais diferente hoje do que era na época. As mesmas barreiras que a gente tinha eram em outros aspectos. Hoje é o X-Guide. E você tem barreiras, a barreira econômica principalmente é bem cara. Você tem que estar afim de investir, é um negócio assim, que eu acho que é uma coisa que a universidade devia ter. Claro. Escola, tal, deveria ter. Deveria, não. Tem que justificar. É claro. Agora, eu acho que neste momento é uma coisa assim, em termos de precisão, eu diria que não é tão superior ao... Dependendo do trabalho, você lê, você acha que um é mais preciso, o outro é... A gente volta ao problema da experiência do operador. Do mesmo jeito, quando você pega o X-Guide, ou você pega uma cirurgia guiada, que você vai fazer a perfuração. Se você sabe, você faz a primeira broca, você vê que o osso é muito duro. A sensibilidade. Você vai mais devagar, porque senão você vai pegar... Eu já vi aluno quebrar a guia, ou sair com o transportador todo esfolado, arranca a anilha. Por quê? Porque o osso é duro e está jogando do palatino, está jogando para vestibular o implante. Porque o cara não fez a instrumentação correta. Então o problema não é a técnica, o operador. Porque tem dificuldades, dependendo da situação. A gente tem colegas que foram fazer demonstração e ficou parando no meio, lembra? Você sabe, né? Sim. Com experiência. Mas você tem que ter experiência, você tem que ter treinamento para tudo. Para tudo. A cirurgia navegada também. E você tem dificuldades que é também de treinamento. Porque você passou a vida inteira fazendo a perfuração, olhando para o paciente,
e de repente você vai fazer a perfuração olhando para a tela, o monitor. Então é uma expertise um pouco diferente. Mas todos eles você tem que estar com a sua base bem sólida. Bem sólida. Eu acho uma evolução, né, professor? Se a gente aprendeu a fazer implantes, e depois a gente tem um recurso, e depois a gente tem um outro recurso, a gente tem que agregar aquilo para o caso que a gente precisa, são fantásticos. Cirurgia guiada, cirurgia navegada, só são recursos que vão nos ajudar a nós entregar o melhor resultado se empregados adequadamente. Exatamente. Mas todo mundo vai precisar de uma curva de aprendizado para aprender todas as novas tecnologias. Eu acho que eu sou entusiasta da tecnologia, como nós três aqui somos, né? E a gente quer que sempre tenham possibilidades novas, principalmente usando a tecnologia, porque nos facilita, nos ajuda, nos dá mais precisão, como a gente falou, e todas as ferramentas a gente tem que evoluir e trabalhar cada vez melhor com cada uma delas. Professor, nós queríamos agradecer, a gente tem sempre um tempo, gostaria de falar bastante. Prazer, meu. Obrigado. Uma hora nós vamos fazer uma conversa lá em Caxias, lá com o vinho, né? Vinho, tá? Falando mais de uma hora sobre vários assuntos, mas queremos agradecer a Envista pelo espaço que a gente teve aqui, ao professor Todescan por tirar um tempinho aí, eu sei que ele está conversando com todo mundo aqui na feira e fazendo um negócio, e conversando, e tirou um tempinho para falar conosco. Eu que agradeço vocês, é sempre um prazer estar aqui, vocês são pessoas sensacionais, que eu admiro também, muito obrigado. Obrigado, professor, e até uma próxima. Obrigado.